Segundou no Gazeta Esportiva, feriadão tá acabando, mas o Gazeta Esportiva tá aqui, tá on, pra animar a sua segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira meio diferente, né? Pra gente é segunda-feira mesmo, mas pra você aí de casa não é bem uma segunda-feira, não é mesmo? E hoje esse programa tá mais do que especial. Olha só quem está aqui comigo nesse feriadão, Osmar Garrafa! Boa! Na área! E ele, o homem, o mito, a lenda, Chico Lang! Para falar, para vocês calarem a boca, porque eu dei sexta-feira e hoje se confirmou. Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians! O programa tá fervendo com o anúncio da volta do Pô Fechou ao Corinthians. Tem muita coisa pra gente debater aqui. Hoje o programa vai das 18 às 20 horas. Tô brincando. Vai das 18 às 19 horas e vamos falar muito. Podia ir sobre o novo técnico do Timão. O nosso diretor ficou louco pra encaixar tudo que tinha que encaixar no programa. Imagina, tranquilo, nosso coitado. filho. Olha, tem ainda a renovação de contrato de um jogador muito importante do Santos. O São Paulo tá na Colômbia para entrar em campo amanhã pela Copa Sul-Americana. No Palmeiras você vai conferir a repercussão da vitória no derby de sábado. E hoje é dia de Momento Velocidade com o Rodrigo França. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Ele tá estacionando. Rodrigo, vem! O cara só traz carrão aqui, pô. Que coisa. Chico Lang quer uma caneta, por gentileza, hein? Aqui. E anota no celular, é tudo agora no celular. Aliás, vou mandar um beijo aqui. Um abraço aqui pro Um abraço pra Valquíria Calipo e pro Roberto, que são palmeirenses da nossa Moca, a gloriosa Moca. Aliás, ontem deu uma andada no Shopping Moca, todo mundo assistiu Gazeta Esportiva. Você foi na Moca ontem? Eu fui na Moca, ontem? no shopping. Ontem? É que eu nunca vou no shopping. Ontem acho que foi a primeira vez no ano que eu fui no shopping, segunda, sei lá. Bom, voltamos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Um abraço, por favor. Eu vou mandar um abraço aqui pro Marcelo Galáctico, que ele tá lá com o Dom, com o Meg, estão festejando a ida do Luxemburgo pro Corinthians. Tem que festejar mesmo. Vocês são Cadê nota os mil. fogos? Cadê a sirene? Tem que festejar. Tem que achar a sirene. Hino do Corinthians. Deve ter começado com o hino do Corinthians do programa. Essa produção nossa é devagar. Aí, tem que dar. É o Corinthians hoje no programa. Não quero saber de Palmeiras. Não quero saber de São Paulo. Não quero saber de porra nenhuma. Eu quero o Luxemburgo no Corinthians. É isso que eu quero. É isso. A filial estava agonizando. Estava aí sem técnico. Com aqueles três patetas do banco lá contra o Palmeiras. Então, agora não, agora chegou o professor! Chegou o professor! Ele vai repetir no Corinthians aquilo que o Tele fez no Tele Santana fez no São Paulo. Ele chegou desacreditado no São Paulo. Todo mundo achava que o Tele tinha acabado a carreira. Sabe o que o Tele fez? Levou o São Paulo a campeão da Libertadores, campeão mundial. E não foi uma vez, não, foram duas. Então o Tele Santana, ele mostrou que o cara passa dos 60, 70, tem muita lenha para queimar. Boa, e é o caso do Luxemburgo. Luxemburgo mete bola nos caras e aquele negócio para cima. É isso aí, Luxemburgo. Apontado pro céu. Apontado pro céu. Eu sou Luxemburgo e não abro. Vai, Luxemburgo! Vai, Marcelo Galáctico! Nem é a hora ainda de falar do Corinthians, mas é claro, mas não tem assunto, mais. Acabou. Vamos falar do Luxemburgo. Corinthians. Aí, ó. Aê, boa. É o Pacheco que tá aí, Fini? Hoje? Ah, mas esse Mas Pacheco... você sabe, ó, você não tem ideia o que é Guilherme, a agonia da torcida corintiana corintiana com esses últimos treinadores que passaram por lá. Então é o seguinte, você eu não vou pra sabe o que é enquete isso. que é sobre o Luxemburgo. Gente Gui, do você céu. tá na Globo, também tô de olho em você, hein? Ó, é o nosso sonoplasta, arrasa aqui. Vanderlei Luxemburgo é o nome ideal para assumir o Corinthians? Vote no site gazetesportiva.com, sim ou não. Pelo Twitter, hashtag Gazeta Esportiva, aparece seu nome e sua foto aqui embaixo. É o nome dela ou não é? Então, boa noite, Michele. Nem vou desejar boa noite pro Chico. Dispensa uma boa noite, é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo pro Chico hoje, em função dessa notícia. Você dormir 2 dias, meu. Por causa desse eu negócio sei. do Corinthians, Quando? perder pro Palmeiras, aguentar você me enchendo o saco no mês Eu não. Quer dizer, Eu não tenho nada contra você. O Matheus Carriere. Eu não tenho nada. Ô, Satanás! Não, para com isso. Você tem que parar com isso. Não deu nada contra o amigo. O detalhe é o seguinte, tanto que quando da saída do Lázaro, eu liguei pro senhor e o que eu falei? O técnico pro Corinthians é Vanderlei Luxemburgo. Isso é verdade. Olhando o momento. Isso Vanderlei é Luxemburgo. Falou mesmo. Entendo que o Duílio, entre tantos erros que cometeu, mais um erro foi deixar para contratar o Vanderlei só hoje,
né? Quando o time já tá na boca do túnel para enfrentar o Del Valle amanhã, jogo importante pela Libertadores. Ter feito isso faz Deveria ter feito lá atrás, já o Luxemburgo já ter comandado o Corinthians contra o Palmeiras no Clássico. Começo do ano. E estar arrumando o Corinthians para a partida de amanhã. Porque o Corinthians, Chico, ele precisava, esse elenco do Corinthians, precisa de um técnico maior que os jogadores. Exatamente. Com todo respeito ao Roger Machado, não adiantava o Roger vir para cá. Não adiantava o Lázaro ficar lá. Tinha que ser um técnico grande. Por quê? O Luxemburgo acabou de ser confirmado, só se fala em quem? Em Vanderlei Luxemburgo. Você falou isso sexta-feira, você falou isso. Não é isso? Então, o cara precisa ser maior que esses jogadores para realmente pôr o Corinthians no trilho. Então a resposta é sim. Acerto, o Luxemburgo tem tudo para fazer um grande trabalho. Bom, eu nem vou dar meu voto, porque vocês sabem que eu tô pedindo Luxemburgo faz um ano. É verdade, você também, Miriam. Fala, você. Chicão. E aí? Eu sou Luxemburgo. Você tá contente? Ó, tô muito contente. Porque é o seguinte, Mi, o Corinthians, a torcida do Corinthians tá sofrendo muito, cara. Tá sofrendo muito, é uma humilhação atrás da outra. É mesmo. E o Duílio encebou para anunciar o técnico, foi atrás do Tite, o Tite foi ingrato com o Corinthians, fez uma porrada de exigências, e essas exigências todas eram incabíveis. Né? O salário dele era quase 3 milhões, e mesmo assim ele não veio. Foi atrás do Mano, o Mano com razão não quis vir, porque está lá no Internacional, não vai largar o certo pelo duvidoso. Né? Foi atrás do Roger Machado, ele é um excelente cidadão, hein? Olha, um abraço pro Roger Machado, está convidado para vir no Mesa Redonda. Agora, ele é um excelente cidadão, ele é um cara que respeita todos os tabus, é contra todos os tabus da sociedade brasileira. Agora, para dirigir o Corinthians não era... Nesse momento, principalmente, não era para ele. Não dava. Agora, o Luxemburgo não. Então o Luxemburgo Pega o currículo do Luxemburgo, pelo amor de Deus. Não tem nem que falar nada. Ó, a pressa do Corinthians em contratar o Vanderlei Luxemburgo tem muita relação com o que aconteceu sábado no Allianz Parque. Dá uma olhadinha como que foi o derby. Na ZL de Sampa, à tardinha, apoio do chamado 12º jogador para o grande clássico da noite de sábado. É tapa na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. Confiança sim, porque assim é o futebol, apesar do momento do time e do jogo na casa do rival. Do outro lado da cidade, na Zona Oeste, num reduto palmeirense vizinho ao clube, uma viagem na história alviverde. Nostalgia pura, o Palazzo Verde. Obra de um apaixonado torcedor, construído e adaptado sobre o solo sagrado onde germinou o Palestra Itália há mais de um século. Exposição de relíquias, réplicas, apresentações, inclusive do mascote, outrora uma ofensa. E a presença de ídolos humanos em carne e osso. Dudu, o Dudu das antigas academias, é homenageado. Em vida, antes do derby, se viu como nunca antes. Eternidade? Tantos anos já fazem que eu deixei de jogar e ainda sou lembrado dessa forma. É um motivo de muito orgulho. De todos, é o mais o que, Mauro? Mais doce? Mais doce, mais legal, porque todo mundo que ele marcava e dava porrada, todo mundo ama ele. Então, Dudu, hoje é um dia dedicado a você, a tua esposa, a dona Maria Helena, essa simpatia de pessoa no Palmeiras e Corinthians, um jogo, quis deixar um jogo tão importante, o derby, esse jogo espetacular pra gente fazer essa homenagem pra você. Linha do Tempo, Dudu, Ademir, Palestra Itália, Parque Antártica, Allianz Parque e a paixão de sempre. A moldura de mais um encontro desse tamanho merece alegorias, parte do espetáculo. Nascemos com Palestra Itália, pelas nossas raízes brasileiras, e fomos Com bola rolando, respeito mútuo. Aos 15 minutos, Rafael Veiga escreve mais um episódio desta saga de gigantes. De canhotinha, desenha o caminho da bola até a cabeça do Murilo para deixar o Cássio na saudade.
Veiga agora decide ser protagonista e amplia. Roger Guedes, cara a cara, é travado, pede pênalti. E o Corinthians só não diminui porque o Everton está atento. No segundo tempo, Navarro acerta a trave. Provoca, faz graça, arruma confusão e um cartãozinho pro Juliano. O Coringão, na raça, procura o gol. O Palmeiras sobe o muro. E de escanteio cobrado por Roger Guedes, Piquerez desmorona contra o Patrimônio. 1-2. Dudu costura e dá de bandeja pro John. Cássio, monstro, rela nela, salva o Corinthians. Bola do jogo talvez tenha sido essa aí, ó, do Paulinho de frente para empatar. Final de partida. Bom, foi o esperado, né, gente? 2-1, mas não foi goleada, hein? Isso não tem a menor importância. Já passou. Passou. O negócio é Luxemburgo no Corinthians, gente. É Luxemburgo que chegou no Corinthians. É isso que importa. Corinthians! Pô, 4 minutos de clássico. E o Luxemburgo assumiu o Corinthians hoje. Isso tá de gozação, né? Palmeiras que se dane o Palmeiras. Não tem nada a ver com o Palmeiras mais. E só para aproveitar, Chico, né? A audiência sensacional do nosso Mesa Redonda ontem, agradecendo a todos. E ontem eu recebi de alguns palmeirenses, porque teve aquele lance polêmico, o toque na mão do Zé Rafael. Mesmo, não é? você falou O pessoal, pô, mas garrafa, o lance já estava parado, o árbitro já tinha parado, Você não era mandou nem para ter a polêmica. Sua mãe Não fosse é? ótima, Isso. Aí teve, além desses dois meus amigos, o Beto Luiz, o Paulo Nicoletti, que tá lá em... Ele tá em Cancún, não, ele tá, enfim, tá lá em cima. E vem do Mesa Redonda. E vem no Mesa Redonda. Ele tá por lá, mandou. Lá em cima onde? É lá perto de Cancún, esqueci. Fala aquelas... Fala lá os roteiros turísticos lá. Lá em cima, México, lá, lá vai, fala. Caribe, Caribe. Cozumel. É outro. É aquele que faz só os casais, gente. Me ajuda aí agora. Punta Cana. Punta Cana, pronto. Abração, Como é Paulo que chama Nicoletti. o lugar? Punta Cana. Punta quê? Cana. Punta Não, Cana. é Bom, com enfim, N, ele mandou, reclamou, tal. Pô, mas o lance já estava parado. E o Bacégio, um telespectador, também falou, foi falta no Gustavo Gomes, o árbitro deu falta no Gustavo Gomes. E eu achei que o telespectador estava dizendo o seguinte, eles estão reclamando de uma possível falta no Gustavo Gomes. Eu falei, mas aí, se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais, aquela história que você já sabe. Mas olha o lance agora, que eu descobri hoje na redação. Quer ver? O árbitro, se você pegar desde o início, o árbitro, ele põe o apito na boca, a imagem não está mostrando nesse lance. É no braço, aí dá pra ver, ó. Nessa hora, o árbitro leva o apito na boca, mas não apita. Aí dá pra ver, ó. Quer ver, ó? Ele leva o apito na boca, não apita. Quando toca no Zé Rafael, ele opta pela falta no Gustavo Gomes. Pegou no braço. Não tô dizendo que foi. Ou seja, quando o Gustavo Gomes cai, ele não apitou, não. A bola viaja, ele deixa, ele fica com o apito aqui. Quando a bola toca no Zé Rafael, aí ele falta. Então isso é importante a gente falar. A câmera por trás mostra no detalhe. Então seria mais polêmica ainda ontem no Mesa Redonda, mas obrigado pela audiência, por aqueles que reclamaram, o nosso Beto Luiz, o Paulo Nicoletti. Enfim, porque ó, ele só apita a falta a hora que a bola toca no braço. Enfim, o futebol é assim, apaixonante por isso. Agora é a hora que ele apita a falta. Então ele não tinha apitado antes. Esse é o detalhe importante. E foi falta mesmo foi falta. Mas por que ele não apitou na hora? Porque é um banana. É isso aí. É um banana, é um bundão, juiz bundão. Agora chega mais José Paz, porque é a hora do debate, a hora da resenha, a hora da conversa. E tema Corinthians, Vanderlei Luxemburgo. Quem traz pra gente aí todos esses bastidores é o nosso querido Zé. Conta pra gente, Zé. Boa noite, miga, Rafa. Ótima noite pro Chico Lang, para todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado. A fiel torcida agradece. A terceira passagem agora pelo Corinthians, já foi anunciado oficialmente lá no Twitter, nas redes sociais do Corinthians. Assinou agora aí até o final de 2023, até o final do mandato do presidente Duílio Monteiro Alves. Então, já vai estar à beira do gramado amanhã, lá contra o Del Valle, na Neoquímica Arena. Jogo importante do Corinthians aí da terceira rodada da Copa Libertadores da América. E aí, Michele, fica aquele questionamento, né, Chico Lang, amigos?
Qual o Luxemburgo que chega para comandar essa equipe do Corinthians agora? Qual? Quantos tem? Temos aí alguns números do Luxa para mostrar para a galera aqui que está assistindo o Gazeta Esportiva. O Luxemburgo é um técnico multicampeão aqui no Brasil, né? Ele é o maior vencedor, por exemplo, do Campeonato Paulista. 9 títulos para o Luxa. Também tem 5 Brasileirões e uma penca de outros títulos. Tá. Então a gente está mostrando aí todos para vocês que estão acompanhando agora o Gazeta Esportiva. E aí fica aquele questionamento. Vai vir esse Luxa ou vai vir o Luxa dos últimos anos que não teve um desempenho tão bacana? Era um nome muito bem visto dentro do Corinthians, lá internamente e também externamente, a gente pode dizer assim. Porque o que aconteceu? O Corinthians foi atrás do Tite, né? Porque o Tite é o maior treinador da história do Corinthians, foi atrás dele. O Tite disse que não quer trabalhar nessa temporada, quer visar aí a Europa, quem sabe no ano que vem. Depois Mano Menezes também foi ventilado lá no Corinthians, mas está no Inter, está fazendo um trabalho bastante honesto lá no Inter. Foram atrás do Roger Machado, mas aí as redes sociais deram aquela brecada no Roger Machado e aí então chegou-se ao consenso do professor Vanderlei Luxemburgo da Silva. Olha quantas imagens. Da Silva, olha lá as meu imagens. parente, olha lá. 70 anos para sua terceira passagem no Corinthians, campeão brasileiro no Timão lá em 98, campeão do Campeonato Paulista em 2020. Olha lá, apontada pro Shell, Chico. Apontada pro Shell, tá quieto? Essa imagem ficou muito famosa quando ele estava lá no Vasco da Gama, né, naqueles bastidores. O Vasco divulgou aí nas suas redes sociais e aí o Luxa ficou ainda mais conhecido por essa resenha. Você e sabe, agora é isso, né, Michele? Ô Zé, a última entrevista do Luxemburgo, antes desse retorno para o Corinthians, foi aqui, Exato. no Mesa Redonda. Porque a gente não tem dúvida. Para nós, o Luxemburgo é tudo. E a primeira resposta que a gente separou já serve de recado para o elenco do Corinthians, que é a versatilidade. Dá uma olhada no que vem por aí, fiel torcida. Pode rodar. A versatilidade, e quem trabalhou comigo, é de você ter um elenco que os jogadores joguem mais de que uma posição. Para você ter a possibilidade de mudar o esquema tático sem trocar jogador. Isso é a grande virtude que o treinador tem que ter. Então, o pessoal fala muito 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-4-2, 4 não sei o quê, tá? E vai depender muito de como é que você vai ver o adversário, né? Então, se você tem jogadores que você pode fazer um 4-4-2 com 2 atacantes e 2 linhas de 4, você vai fazer. Se tiver um 4-4-2 com losango, você vai fazer o com losango. Então, você vai fazer de acordo com os jogadores que você tem em mãos. E quando dá o pontapé inicial, cara, o futebol, eu continuo sempre falando uma coisa que é importante e que mudou, foi o dinamismo do jogo, a velocidade do jogo e a ocupação de espaço muito rápido. Futebol é para frente, para trás, para um lado e para o outro, esses 10 jogadores ocupando mais rápido esse percentual do campo. Um campo de 110 por 75, você divide ele em 3/3. Se o teu time ocupasse para defensivamente e ofensivamente mais rápido que o adversário, você pode ter certeza que você está com o time preparado para ganhar. Muito bem, Wander, esse é o Luxemburgo que vem, quer dizer, todo mundo tem que... Olhando pro céu, tá pro céu. A versatilidade que, aliás, isso aí acho que exige em todas as profissões, até para nós aqui. Gostou da declaração do Luxa? O que isso significa pro elenco corintiano? Significa que ele vai chegar e vai implantar suas ideias, Chico. E vai no arroz com feijão. Tá muito tatiquês. 2 linhas de 4, box to box, acompanha, transição, caixinha, futebol de transição, que mais é? Jogo jogo apoiado, fatia bola. Arroz com feijão, futebol, vitória, derrota, empate, 3 pontos, meu amigo. E jogador tem que sim ser versátil. Não sei se ele encontra muitos jogadores com essa qualidade. O Roger Guedes tem se mostrado assim, né? Pelo menos é um jogador que está à sua disposição. Mas o Corinthians tem dificuldades no seu elenco dentro do que o Vanderlei gosta de jogador, porque ele fala que prefere jogadores com versatilidade, que pode jogar. O Duqueiroz faz muito bem isso. O Duqueiroz, ele é um volante, mas pode jogar improvisado na direita. Pode. Então, esse é o jogador moderno. É esse tipo de jogador que o Luxemburgo quer, mas não sei se tem muito material desse no Corinthians. Tem material humano no Corinthians, Chico? Eu vou dar um exemplo. Eu não vou nem lá pro passado, tá? Não vou falar que o Luxemburgo tirou o Rincon de meio e passou ele para volante. Não vou falar que ele pegou o Miller, que jogava de ponta de lança, e colocou ele como meio armador. Isso foi no Palmeiras, o Rincon foi no Corinthians. Eu vou falar do Luxemburgo, a última passagem dele no Palmeiras. O que ele fez? 2 alterações importantíssimas.
Primeiro, ele tirou o Felipe Melo do meio campo e colocou na quarta zaga. Ele sempre disse que ia fazer isso se treinasse o Felipe Melo. E o Fernando Diniz, até hoje, lá no Fluminense, está com o Fernando Diniz, com Felipe Melo. o Felipe Melo na quarta zaga. Quer dizer, ele inventou um novo Felipe Melo. E só acrescentar no que você está falando, é importante, você falou que não ia falar sobre o Rincon e o outro exemplo que você deu. O Miller. O Miller, mas são exemplos importantíssimos e clássicos, porque aí cabe ao treinador, se hoje dentro do elenco, talvez não tenha jogador com essa característica, no meu ponto de vista, no seu, mas o Vanderlei é expert nisso e pode tentar mudar algum jogador. Vem cá, meu filho, você tem que sair daqui e você pode render aqui. Então, nisso ele é expert, com 2 grandes exemplos que você deu. E hoje, um dos melhores jogadores do Palmeiras é o Zé Rafael. Jogando aonde? De volante. Quem que botou ele de volante? Quem? O Luxemburgo. Ele era o segundo volante que chegava na área. Hoje ele chega até na área, mas ele joga de primeiro volante. Então, isso, o cara tem que ser muito inteligente, tem que ser um conhecedor profundo de futebol para fazer. E o Palmeiras foi campeão quando ele passou por lá. Quantos anos você tem? 32. 32. O Zé é uma geração mais nova ainda do que a minha, mais nova que a do Garrafa, mais nova que a do Chico. A gente aqui, nós 3, somos muito fãs do Luxemburgo. Nós 4. Calma, eu sei que você também é, mas nós 3 somos muito fãs, porque nós vimos toda uma história do Luxemburgo, desde Parmalat, aquela 96 que foi sensacional e tudo mais. Você, que é dessa geração mais jovem, também enxerga assim? Com certeza. O Luxemburgo, para mim, é o melhor técnico que eu vi aqui no futebol brasileiro. Luxemburgo, taticamente, um monstro, assim. Ele realmente mudou o jeito da gente ver o futebol aqui no Brasil. Desde os trabalhos no Palmeiras, por exemplo, lá no comecinho dos anos 90. Depois, ele foi se reinventando de um jeito, assim, que a gente tem que tirar o chapéu pra ele. Mas pode dizer, porque fica todo mundo dizendo aquela história, o Vanderlei lá no passado. Sabe quando foi o último título do Vanderlei Luxemburgo? Quando? Em 2020. Em 2020. Em 2020. O Roger Machado ganhou um título. Qual foi o último do Roger Machado? Sei Alguém lá, sabe? Então, 2020. Com todo o mérito. E do Mano, qual foi o último título? Com todo o mérito, veja bem o que eu vou falar. Cuidado, atenção, lacradores, hein? Com todo o mérito, mas mérito mesmo, palmas pro Abel Ferreira, o Abel recebeu uma base do Vanderlei Luxemburgo. É verdade. Recebeu os meninos do Vanderlei. O Abel colocou o seu potencial, as suas ideias, mas ele não recebeu uma terra arrasada do Vanderlei. Não. Ele recebeu um time campeão e um time com garotos. E com dinheiro. Não é? E muita gente, porque o Vanderlei foi campeão paulista em cima do Corinthians. Do Corinthians no Allianz Parque, com o Luxemburgo em 2020, gente. O Luxemburgo falou também sobre favoritismo no futebol brasileiro. Ter o melhor time nem sempre é garantia de vitória. Então, o novo técnico do Corinthians sabe muito bem disso, olha só. Estamos lá dentro das 4 linhas que vamos disputar um título. Não tem essa conversa de favorito. Isso. Ela ainda existe. Eu também. Essa é colocada de fora para dentro. Se ele chegar lá, a gente chega na palestra, nós fala assim, cara, isso aqui é time grande, Você tem que blindar, Vanderlei? Você tem que blindar os caras para não se envolver com o que o Chico, o Silvestre falando? A parte externa penetra e começa a passar um favoritismo, mas quando você sabe que você pode ter um time inferior tecnicamente, não está vivendo um grande momento, e esse time vai lá e ganha daquele favorito, que é, entre aspas, que é dito como favorito. Então, a gente que está lá dentro do vestiário, está conversando com o jogador, sabe, a parte de motivação, a necessidade da vitória, para poder você se reencontrar com o seu torcedor, com a conquista, tudo isso entra em campo. Então o favoritismo é muito falado externamente. Cara, o melhor momento, o momento mais nobre do futebol é uma decisão. Então você não pode ter medo e essa decisão é encarada como aquilo. Você vai ganhar quanto para ganhar o título? 0. Não importa. Porque a sua carreira é feita por conquista. Não é pelo o dinheiro que você vai ganhar, é currículo. Então ali, meu camarada, na hora que você entra em campo, muda tudo que você possa imaginar. Você entra como favorito e sai de campo com uma grande derrota. Essa é a história do futebol. Fala, Chico. Eu quero mandar um abraço rapidinho pro José Calil, da Transamérica. Boa, Calil. O Zé Calil, assim que foi anunciado oficialmente, vai fazer o quê? Uma meia hora atrás, né? Ele passou um zap para mim dizendo, parabéns, Chico, você foi o primeiro que cravou que era Luxemburgo. Obrigado, Calil. Beijando seu coração. Esperamos você aqui no... Com certeza. Opa, aqui no nosso Mesa Redonda, hein, Calil? Não vai me decepcionar. Ô, Chicão, isso que o Vanderlei falou
Foi a preleção que ele devia ter dado ontem contra o Palmeiras, sábado contra o Palmeiras. É isso aí. Que o inferior pode ganhar do favorito. É isso aí. Quem era o favorito? O Palmeiras. Era o Palmeiras. É. Fazer com que os jogadores do Corinthians acreditassem numa vitória e não fosse a nhaca que foi, comandado por 3 que estavam ali, 3 que não valiam 1. 3 tampões, Não né? é? Então, o Luxemburgo, quando disse isso no Mesa Redonda, na nossa estreia aqui no Mesa Redonda, no dia 5 de março, foi a preleção que ele deveria ter dado lá um pouquinho antes de enfrentar o Palmeiras. É, na boca Na do casa túnel. do Não adversário. é? Na boca do o túnel. quê? É passar confiança, Chico. É mostrar que o futebol tem um imponderável. O Palmeiras tem o melhor elenco, tem o melhor time, é o favorito. Mas o jogo é jogado e o Lambari é pescado. É verdade. Eita. Muito bem. Vamos ouvir então a opinião do povo nas ruas sobre o Luxemburgo? A Marina Buffon está na Avenida Paulista para saber o que o corintiano está achando do treinador. Boa noite, Má. Já começou a pesquisa por aí? Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Gazeta Esportiva. Foi difícil. Eu comecei a pesquisa antes, porque tinha muita gente passando com várias camisas, mas do Corinthians foram poucas. Eu pesquei o Thales. O Thales está aqui. O Thales amanhã falou que estará na Neoquímica Arena para ver a estreia de Vanderlei Luxemburgo. Thales, fala para mim. Tem jeito o Corinthians com o Luxemburgo? Ah, não tem muito jeito, né? A diretoria não pensa direito praticamente, eles querem só resolver o problema e o Luxemburgo é mais uma tentativa, né? Se tivesse no começo do ano contratado um estrangeiro, o Dorival que seja, a gente não estaria na situação que a gente está agora. O Luxemburgo é loteria e a chance de dar ruim é muito grande, mas a gente sempre torce, né? A esperança é o que a gente tem. Amanhã, então, vai estar lá para apoiar como você sempre faz. Vou estar lá amanhã apoiando, os 90 minutos como sempre. A torcida do Corinthians não vai durante o jogo, né? A gente sempre apoia, mas assim, tô reticente, não aposto meu dinheiro, é esse o ponto. É isso. Enquanto eu falava aqui com o Thales, obrigada, Thales, bom jogo amanhã. Eu vi aqui um grupo aqui, vem pra cá. Giovanni, olha só, esse aqui tem cara de corintiano, inclusive comprou aqui, ó, uma pulseirinha, tá, do Corinthians com o nosso amigo aqui que tá vendendo também, é isso. Agora fala aí, Vanderlei Luxemburgo, vai dar um jeito no Coringão ou não? Ah, a gente espera que sim, né? A expectativa é grande, um técnico experiente, vitorioso, né? Fica aquela expectativa de ver o que vai acontecer, né? Mas a gente, como corintiano, espera que, né, melhore. Mas tem certa desconfiança, né? Pelos últimos trabalhos, mas a gente espera que, né, dê jeito nesse Corinthians, porque tá um pouquinho complicado. Agora fala aí, amanhã vai ser vitória do Corinthians, não? Oxi, 3-0 pra nós. Ó, vocês estão vendo que o pessoal tá super animado aqui. Só pra terminar, fala aqui, amigo, ele é do México. Qual é a pulseirinha que você mais vende? Olha, nesse momento, a população geral é a do Corinthians, mas aqueles que estão torcendo mais, que estão comprando agora mais, sem dúvida, Palmeiras. Show de bola, gente, é isso. Então, as pulseirinhas dele ali. E é isso, Mi, volto com vocês aí. O pessoal tá desconfiado, mas torcendo pelo bom trabalho do Luxemburgo. Valeu, Má. Bom, o pessoal fica um pouco desconfiado, mas não tem que desconfiar não, tem que acreditar no Luxa. Já tinha que estar lá desde a semana passada. Iago, quando que ele chega? Já chegou, já assinou? Começa a treinar? Toca a sirene, ô Gui! Cadê a sirene do Luxemburgo? O Luxemburgo chegou. Aumenta a sirene aí na sua casa, corintiano. Fica contente. A volta olímpica! Boa! Que o Luxemburgo tá chegando no Corinthians! Fala! Muita fé, muita fé, Quando muita que ele fé. começa a treinar? É isso que eu quero saber. Hoje à noite? De qualquer forma, como ele já está contratado, já deve estar lá no CT Joaquim Grava, já está trabalhando. O Vanderlei, já treinou hoje. O Vanderlei não assim vai perder tempo, não vai perder tempo. Não há tempo para o Corinthians, Chico. Não há não tempo tem para o Corinthians. Volta o E o tempo. Vanderlei sabe disso. Porque o jogo de amanhã é decisão na Libertadores. Putz, e aí você precisa ter personalidade. Que difícil, hein? Porque se é um outro treinador, não, eu vou ficar aqui, porque não vai arquibancada, não. Ele vai para o jogo. Ele vai pro quero crime. assumir depois do jogo da Aí não dá, Libertadores. né? Então, deixa eu dar uns detalhezinhos. Eu fiquei sabendo que o contrato do Luxemburgo, como disse a Marina, é até o final do ano, e ele vai receber por volta de R$500 mil por mês. Né? Eu achei muito pouco para o Luxemburgo, numa boa falando. Tudo bem, tudo Porque bem. eles ofereceram quase 3 pau para o Tite voltar. E o Tite não quis. E estavam oferecendo uma grana preta para o Mano Menezes também. Aí pegaram, pro Roger Machado nem sei, talvez até menos, né? Mas pro Luxa eu acho muito pouco. Mas enfim, eu estava pensando, Gafa, que jogadores o Luxemburgo vai aproveitar desse elenco? Quem? Eu tenho certeza que ele pega o Cássio, tenho certeza que ele pega o Fagner, tenho certeza que ele vai pegar o Fausto Vera, tenho certeza que ele vai pegar o Duqueiroz. Gil e Fábio Santos estão fora.
Tenho certeza que ele vai pegar o Renato Augusto. Acho que a dúvida é quem ele pode melhorar, porque ele não tem muita opção de escolha. Não adianta ele chegar rifando todo mundo. Esse não adianta. Não adianta. O elenco é curto. Ele vai, o elenco curto, ele vai ter que pegar todo esse pessoal e tentar melhorar. O Fausto Vera tem margem para evoluir? Tem. Com o Luxemburgo pode evoluir. Acho que esse é o trabalho do Vanderlei. Guedes. O Roger Guedes, eu acho que ele vai ter que dar um tapa legal no Roger Guedes e principalmente no Yuri Alberto. E o Juliano? O Juliano. O Yuri Alberto não tá jogando nada, gente. A bola não chega nele. A bola, mas também aí... Se bobear, dá um jeito no Luan, ele dá. Pois é. Milagre também. Eu ia arriscar isso aí. Treinador. Mas Santo também. De Santo, o Luxemburgo não tem nada. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Pra recuperar o Luan, só se fosse um O milagre. Luan não merece recuperação, não. Eu não duvido que o Luxemburgo queira recuperá-lo, mas ele não merece. Porque até agora, quando o Luxemburgo não estava lá, ele estava encostado. Só estava cumprindo, estava batendo cartão de ponto só. Então agora, não é justo esse cara voltar. Não, sinceramente não é. Foi o Corinthians que afastou o Luan, tá? Só pra avisar, não acho que foi o Corinthians que afastou. Daqui a pouquinho tem mais Coringão por aqui. Vamos pra Baixada. Santos anunciou renovação de contrato do meia Lucas Lima. O jogador tinha fechado acordo de produtividade durante o Paulistão. Agora o atleta assinou novo vínculo até abril de 2025. Chegou com muitas dúvidas e aí segue até o final de 2025. Fez bem o Santos. Fez bem. Direto para a Academia de Futebol, onde está Alexandre Silvestre. Raio, Silver! Chega mais aí para atualizar o noticiário do Verdão. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. O Palmeiras de Abel Ferreira já viajou para Guayaquil. Ganhou o derby, tá tranquilão, passou um mês complicado de muitos jogos, desafios, saldo positivo, campeão paulista, ganhou o Clássico do Corinthians, avançou na Copa do Brasil, estreou mal na Libertadores, é verdade, mas recuperou no segundo jogo e agora vai encarar na quarta-feira o Barcelona no Equador, todo mundo no grupo empatadinho, 3 pontos para cada equipe e o Palmeiras terá alguns probleminhas, mas basicamente o mesmo time que ganhou do Corinthians no sábado em casa. O Marcos Rocha segue se recuperando de uma lesão, não viajou, foi o que eu apurei hoje aqui. O Tabata, já na fase de transição, também não foi a Guayaquil. E o Zé Rafael sentiu um desconforto, me parece que na virilha, no Clássico. Mas está sendo avaliado, talvez não seja problema. O Palmeiras deve ter o Mike na lateral direita. E aí as opções do Abel Ferreira são diversas para formar o time do meio para frente. A volta do do Murilo é importante, porque o Murilo vinha jogando no Brasileiro, na Copa do Brasil, mas teve que cumprir 2 jogos de suspensão na Libertadores da América. Então ele vai estrear na quarta-feira, já cumpriu as 2 partidas, as 2 primeiras do Verdão na competição. Murilo deve ser peça confirmadíssima na zaga do Palmeiras ao lado do Gustavo Gomes para o jogo de quarta-feira à noite fora de casa, lá em Guayaquil. Michele, já eu contorno o muro e volto para falar do tricolor paulista. Valeu, Silver. Chegou a hora de acelerarmos pelas pistas com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rô. Que novidade ser por aqui na segunda-feira. Seja bem-vindo. E na Fórmula 1 deu pro... não foi o Verstappen dessa vez, foi o Sérgio Pérez, não é? Exatamente, Michele. Boa noite pra você, Garrafa, Chico, pros corintianos aí que estão felizes, todos os torcedores. Tá feliz? Eu tô feliz, meu pai tá feliz também. Isso aí. E é o seguinte, realmente, deu Red Bull, mas não o Verstappen. Lembra que a gente falou quem que vai parar o Verstappen? Então o Sérgio Pérez, né, que é o mexicano, companheiro dele, ganhou inclusive a corrida sprint e ficou mais perto do Verstappen no campeonato. Agora são 6 pontos atrás apenas, então tá pertinho. A Ferrari até que reagiu fazendo a pole, mas o ritmo de prova da Red Bull foi bem superior. E em Baku tivemos também ótima notícia para o Brasil, com o segundo lugar de Enzo Fittipaldi na corrida principal da Fórmula 2 e nos Estados Unidos, 2 vitórias desse aí que a gente está vendo, do Nick Giafone na USF Juniors, divisão de base da Indy. E por falar em jovens talentos, o Pedro Clerot, atual campeão da Fórmula 4 Brasil, vai estrear no Campeonato Espanhol desse fim de semana também de Fórmula 4. Com apenas 16 anos de idade, ele compete pela MP Motorsport e mandou um recado pra gente direto lá da Europa. Fala galera, aqui é o Pedro Clerot, sou atual campeão da Fórmula 4 Brasil. Esse final de semana estou estreando em Spa, tô bem animado, principalmente por ser Spa também, meu primeiro final de semana aqui correndo na Europa junto com a MP.
Não vai ser fácil, mas a gente tá pronto pro desafio. Conto com a torcida de todos aí. Valeu! Legal. E aqui no Brasil, a gente teve um fim de semana repleto de velocidade. Em Interlagos, na Copa Truck, mantivemos a tradição, viu, Michele? O Beto Monteiro, nosso entrevistado da semana passada, venceu a corrida principal, aqui sempre dando sorte, com o Felipe Giafone em segundo. E na Copa Shell HB20, um piloto de apenas 20 anos de idade foi destaque ao chegar em segundo na categoria principal, que é a Pro, que era a estreia dele, o Enzo Gianfratti, e falou com a TV Gazeta. Estreando na categoria Pro, um troféu, né? Aí é bom demais, né? Tá bom demais. Segundo lugar na estreia. Obviamente que eu queria o P1, o primeiro lugar. Mas a vida não é como a gente quer todas as vezes. Então a gente se contentou com o nosso P2. Então tá bom demais. Vamos pra cima. Pontuamos no campeonato. E é isso que importa. Legal, Michele. E o Enzo é um cara que quer chegar na Stock Car, então 20 anos está indo muito bem. Toda a torcida aí para ele. E além do asfalto, o fim de semana teve muita velocidade no off-road. A cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo, recebeu a segunda etapa da Mitsubishi Cup, que é o maior rally cross-country de velocidade do Brasil, reunindo mais de 60 duplas de pilotos e navegadores. Foi uma etapa com disputas bem acirradas pela vitória e com um traçado desafiador nas trilhas de terra, testando o limite para quem pilota, para quem navega e, claro, dos carros da Mitsubishi, que encaram qualquer tipo de terreno. A reportagem completa mostrando os vencedores de cada categoria, você confere nesse domingo, aqui na TV Gazeta, 8h20 da noite, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, Michele. E como estamos numa segunda-feira excepcionalmente, né, e num 1º de maio, a gente vai lembrar de um ídolo eterno, Ayrton Senna, que nos deixou há exatos 29 anos. Aqui em São Paulo vai ser prestada uma homenagem ao piloto na Avenida Paulista, com uma projeção bem bacana no prédio da Fiesp, bem pertinho lá onde está o nosso ao vivo lá. Sim. E Senna também foi declarado patrono do esporte brasileiro. E eu posso dizer que o seu exemplo de superação e determinação faz do Senna um ícone mundial, admirado em todo o planeta, inclusive em todas as corridas que eu vou de Fórmula 1, sempre me perguntam, e cadê o, né, falam do Ayrton Senna, do legado, então isso é muito bacana. Inclusive vamos nesse fim de semana para a Fórmula 1 em Miami, Michele. Muito bom, Rodrigo França. Então daqui a pouquinho a gente mostra essa projeção que vai ter aqui no prédio da Fiesp, lembrando o nosso querido ídolo Ayrton Senna. Obrigada, viu, Rô? Domingo, Obrigado. Momento Velocidade. Domingo, Momento Velocidade, 8h20, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda. Valeu, Rô. Voltamos a falar de Corinthians. Quem marcou presença ontem no Mesa Redonda foi o Marcelinho Carioca. E naquele momento, o nome do Luxemburgo já era uma possibilidade forte. O ídolo corintiano falou sobre o treinador. O Vanderlei é extraordinário de bater de frente, de falar, não vai jogar porque você só toca de ladinho, você não vai jogar porque você não obedece taticamente, você quer jogar de centroavante para fazer o gol de rebote. Ô, Rafa, o futebol, ele não dá tempo para ninguém pensar. Até porque, Mineiro, não adianta, Rafa, não adianta. Isso que o Tite quer, o Tite quer que mudar todo o Corinthians? Chega aqui e muda você. Tem personalidade. E vocês acham que o Lucha ficou chateado de ser, tipo, a última opção? Não creio, né? Não. Eu acho que faz parte. Isso vai dar mais, acho que garra pra ele, Faz parte do negócio, faz parte do jogo. Quando falaram, surgiu uma informação, acho que na sexta-feira, de que o Vanderlei estava lá para assinar, e eu dei nas minhas redes sociais e aqui na TV Gazeta, falei, ó, o Vanderlei não está lá no Corinthians, né? Foi na sexta-feira. Não está no Corinthians, ele não foi contactado por ninguém. Até sexta-feira não tinha sido chamado por ninguém. Mas tinha a informação de que se fosse chamado, era tudo o que ele queria. Era esse o cenário da sexta-feira. E aqui eu, o Chico, a Michele, a gente está dando opinião, e a opinião é livre, é de cada um, sobre o Vanderlei. A gente entende que foi um acerto do Corinthians pelo momento. Agora, nós tivemos ontem na bancada do Mesa Redonda, sempre temos o Miller, né, que é nosso comentarista fixo, é do nosso time, e tivemos ontem o Marcelinho, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, e foi em algum tempo até desafeto do Vanderlei. Tiveram problemas aí, processo de justiça. Então, dois caras que jogaram muita bola. Você viu o que ele falou do Vanderlei? Né, cravaram, deram um aval do Vanderlei. Sou eu que vou contra? Claro que não. Nem eu. Vanderlei é um acerto, para esse momento, é o cara pro Corinthians. Eu acho que é uma ótima. Eu acho o seguinte, ele vai tomar conta do pedaço. É isso que o Corinthians está precisando. Precisa desfocar desses caras aí que são manhaca. O Alessandro, o Duílio. Tem que desfocar desses caras e tem que focar no time. O time agora que é importante.
Então, eu acho que esse trabalho começa amanhã. Aliás, vamos transmitir... Já começou, Chico. Vamos transmitir lá pelo canal do YouTube Uhum. o jogo amanhã, tá né? no jogo. Amanhã, né, Garrafa? Amanhã. Como é que acessa o canal lá? youtube.com/Gazeta Esportiva. Amanhã começa que horas? Amanhã, 15 minutos antes do jogo. 15 minutos antes do jogo da Libertadores. 8h45. 8h45 já está ao vivo aqui o Garrafa fazendo a narração, junto com o Chico Lang e a nossa equipe. Isso, e vamos ficar de olho o que o Luxemburgo vai fazer. Já vai fazer coisa boa. Eu vou dizer uma coisa para você. É diferente. Quem estava no banco de reserva contra o Palmeiras? O Danilo, o Van Basten, né? O Mauro Van Basten e o Anhaca do Fernando Lázaro. Agora vai estar no banco do Luxemburgo. Até o time, o adversário olha e fala, pô, peraí, o cara é Ele conhecia todo mundo do Palmeiras também, né? Conhecia todo mundo do Palmeiras. Quer dizer, é campeonismo, peraí, vamos com calma. De repente ele tira um coelho da cartola. E é o que ele vai ter que fazer. Vai tirar o coelho da cartola e nós vamos acompanhar, vamos ficar de olho e eu vou torcer. Mas tem uma estreia pesada. O Del Valle é um time ajustadinho, não é porque é o Vanderlei que tem os seus méritos. Ele vai a campo com o time na prancheta. Ele vai pegar lá na lozinha. Vem cá, o Zé Paz que imita bem ele lá, né? Aquela história dele, vai tentar arrumar o time assim, na prancheta, sem tempo pra treinar. Prancheta era aquele outro lá, também o que falava Joel, inglês. Papai Joel. O Corinthians precisa no jogo de amanhã de uma vitória. Qualquer outro resultado pode, Chico, comprometer a classificação. Por isso, repito, tudo bem, não vamos chorar o leite derramado, mas já foi. Deveria o Luxemburgo estar, desde sexta-feira passada, já como técnico do Corinthians. O Marcelinho Carioca também deu uma declaração forte sobre a recusa do Tite em voltar ao Corinthians ontem no Mesa Redonda, que está repercutindo hoje em todos os lugares. Assiste aí, depois a gente conversa. Quando o Corinthians perdeu pro Tolima em 2010, o Andrés bancou o Tite, segurou o Tite. De lá então, o Tite fez um trabalho extraordinário, certo? E foi para a seleção. Desses 4 que estão aí, os 3 primeiros, o Tite, Luxemburgo e Mano Menezes, só foram para a seleção por causa do Corinthians e, acima de tudo, o bom trabalho deles. Mas foi o Corinthians que colocou na seleção. Então, o Corinthians coloca na seleção. Aí, gratidão não tem preço. Ingratidão tem. Porque o Tite, ele foi ingrato, sim. Ele está sendo ingrato, sim. Muito bem. Tá certo, Marcelinho Carioca, ou está errado, Marcelinho Carioca? Tá certo. Tá certíssimo. O Tite foi ingrato. Mas o Tite não tem direito a descansar? Não, tem direito, mas ele... Pegar uma bucha dessa? Aí que tá, Mi. O time todo atrapalhado? É uma coisa que vai do interior pro exterior, né? Depende da pessoa. Eu, sinceramente, com todo o dinheiro que ele ganhou, nesses 8 anos dirigindo a seleção brasileira, ele tinha, sim, a possibilidade de chegar e falar pro Corinthians, olha, eu fico, acerto o time e no final do ano vou embora. Mas eu vou, sim, porque se não fosse o Corinthians, esse senhor não seria ninguém. Não seria ninguém. Ninguém lembraria do Tite. Hoje talvez ele estivesse até desempregado. Mas foi no Corinthians e por causa do André Sanches que ele teve todas as oportunidades do mundo para vencer como treinador. E venceu. Não deu 2 títulos para o Brasil em 2 Copas, mas ele fez um bom trabalho, não vou dizer que não. Deu o Mundial de Clubes ao seu Corinthians. O último grande título dele... Deu a Libertadores dele, que o senhor não tinha. O último grande título dele foi esse, né? Então, e assim... aí? Eu entendo. Mas isso ficou no passado, né? Ele tem que ser grato. O Chico tá indo ele é grato, pelo aspecto do corintianismo, pelo emocional. É compreensível. Mas quando a gente tem o futebol tratado como negócio, isso vale tanto para clube, como para jogador e como para treinador. Então, o Tite tem todo o direito como profissional de entender que esse momento era o momento dele. Isso não significa falta de gratidão com o Corinthians, em hipótese nenhuma. Respeito a opinião do Marcelo, respeito a opinião do Chico, mas entendo com absoluta naturalidade essa recusa do Tite. Você quer ver o que vai acontecer? O Vanderlei Luxemburgo vai levantar esse time aí. Vai levantar o Corinthians. Aí o contrato termina no final do ano. Aí o contrato termina no final do ano, aí o Adenor vai falar, eu quero voltar pro Corinthians. Aí o que acontece? Essas antas que estão lá vão falar, não, então, obrigado Luxemburgo, vem a Tite. Aí não, né? Com o Luxa. Aí não. Aí tem que ficar com o Luxa e dar... Calma. Vamos uma chance para ele poder trabalhar. Primeiro, uma coisa de cada vez, tem que ganhar o jogo de terça-feira, vai. Quem também tem jogo amanhã é o São Paulo. Silvestre volta direto do CCT da Barra Funda, ao vivo. Novidades do time do Dorival Júnior, a dança das cadeiras do futebol brasileiro.
Michele, São Paulo joga amanhã contra o Tolima. O Tolima, na Colômbia, Copa Sul-Americana. São Paulo, nesse final de semana, empatou contra o Coritiba fora de casa, no jogo do sábado. Dorival Júnior até aqui, 3 jogos, 2 vitórias e este empate. Vai tentar manter o 100% de aproveitamento do tricolor na Sul-Americana. O São Paulo jogou 2 vezes, ganhou as 2, é o líder do grupo, enfrenta o Tolima, já viajou, a rapaziada já foi embora para Colômbia. O jogo é amanhã à noite e o Caleri continua de fora. Caleri, que contraiu dengue, ainda não está recuperado totalmente, vai ser desfalque mais uma vez. O Erisson, recuperado de lesão muscular, pode ser a novidade. Viajou, mas ainda é tratado com cautela, como dúvida. De repente o Dorival vai ter que colocar o Luciano lá para jogar de centroavante ou armar uma outra estratégia. E o Arboleda retorna. Foi poupado no Campeonato Brasileiro para voltar com tudo agora no jogo desta terça-feira contra o Tolima. De péssima recordação para o Chico Lang e para os corintianos. O jogo é amanhã, Michele. Beijo. Beijo, Silver. Brigadão. A gente traz agora de volta o José Paes para o estúdio. Papo agora é sobre o jogo de amanhã. Zé, afinal, o Timão tem um duelo decisivo pela Libertadores. Já dá para ter alguma ideia do que o Luxemburgo vai fazer? Pois é, Thiago Salazar tá aí se recuperando, né, de um probleminha de saúde, mas segue apurando. O homem não para. E aí ele me mandou aqui, ó. Luxemburgo já treinou o time hoje, lá no CT Dr. Joaquim Grava, já treinou, e temos um provável aqui, pelo menos o primeiro time aí, viu, Chicão? Primeiras fotos, temos as fotos, exatamente, as fotos aí do Luxemburgo. Lá no CT Dr. Tá comentando o Gil? O Gil falou com o Fagner, falou com o Renato Augusto, falou com todo mundo ali sobre o projeto. Chico Lang tá parecendo a criança quando ganhou um presente. Olha lá, o Fagner, tá falando com o Fagner. Falou com o Fagner, Renato. E com o Renato Augusto. Aí sim, olha lá. Falou com todo mundo, Chico. Chegou pra fazer um projetinho legal aí no Corinthians. E aí é o seguinte, ó, o time que ele botou lá em campo hoje, Chico, ó, Cássio, Fagner, Murilo, Gil e Bidu. Lembrando que o Fábio Santos aí tá se recuperando de uma virose. Devagar. Cássio, Fagner, Murilo, Gil e Bidu. Olha, Chico. Fausto, Maicon, Rony e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Não quer dizer que o Corinthians vai jogar dessa forma, mas este foi o time que ele colocou ali para fazer esse primeiro treinamento. O que ele achou, a gente ainda não sabe. Exatamente, a gente vai saber amanhã, né, Você tiraria alguém desse time? Michele, hoje o que tem no Corinthians, eu iria mais ou menos por isso aqui, colocando o Fábio Santos, né, se ele estiver bem. Isso é isso, o Zé matou. Se ele estiver bem. Eu não sei como é que tá a situação do Fábio Santos, a gente não teve acesso. Ele tá contundido, né? Ninguém sabe. Mas eu entraria. Na defesa, praticamente a defesa que enfrentou o Palmeiras. Repete a defesa, o Fábio Santos, se não tiver condição, tem que ir com o Bidu mesmo. No meio campo, novidade é o Maicon. Isso, Maicon. O Maicon é novidade. O que eu falei pra você que o Maicon se aproveitar? Então o Juliano fica de fora, ele vem com Fausto, Maicon e Rony, porque o Maicon é um jogador de muita qualidade. Então o Vanderlei tem que recuperar o Maicon. O Maicon, ele é o melhor dos volantes que o Corinthians tem. Ele veio para algumas lesões e o Vanderlei sabe, se esse cara tem algo a me entregar, Chico... Eu vou tirar dele. Eu vou tirar dele o que eu puder. Aí chama para aquela conversa no reservado, você entendeu? Meu filho, o que está acontecendo? Conversa aqui, qual que é o problema? Tal. Isso ele sabe fazer muito bem. Muito bem. E outra coisa, Adson, Guedes e Yuri. Então, acabar com aquela bobagem de trazer o Guedes pro meio campo como fizeram contra o Palmeiras. Nossa Senhora. Tiraram o Guedes daquilo que ele tem de melhor para tentar armar o time, enfiaram o time num buraco. O meio campo ficou uma desgrama e não tinha atacante. Outro cara que ele tem que recuperar é o Romero. Mas será que dá para recuperar isso aí? Será que tem recuperação? Não sei se tem recuperação, mas ele tem que tentar pelo menos trazer o cara pro grupo, né? Tem que trazer o cara pro grupo. Até colocar ele lateral esquerdo. E com certeza, Chico, o que ele vai querer fazer é um jeito da bola chegar no Yuri Alberto. Com certeza. Principalmente. A preocupação do Vanderlei é essa. Porque o Yuri Alberto é um fazedor de gols. Fazedor de gols. Demonstrou. Tá jogando de costa. Como chegar no Yuri Alberto? Com certeza o Vanderlei está pensando nisso, não tenha dúvida. Ou seja, ele pode não ter a condição de material humano para acertar, mas o que ele sabe que tem que fazer, eu garanto para você que ele sabe. Sabe. Então, vamos mostrar de novo as fotos do Luxemburgo hoje, lá no CT Joaquim Grava. Primeiro, põe tela cheia, por favor, diretor. O Luxemburgo vai acertar o Corinthians? Olha lá, ele conversando com o Renato Augusto. Ali o diálogo é mais ou menos o seguinte. Volta logo, pelo amor de Deus, tá certo? Volta, pelo amor de Deus, que nós precisamos de você aqui. Continua, Zé. Aí agora é o seguinte. O Fagner, ele falou Fagner, se você for, você volta, tá, meu filho? Pelo amor de Deus, mastiga a bola, Fagner. Mastiga.
E o solta um palavrãozinho, aí né? Ele... Que eu não posso soltar aqui do também. William E aí ele tá com o Alessandro. do William Aí tá Alessandro. chegando com o do Agora eu vou. Isso, pro Shelton, vou chegar pra fazer um projeto médio págio no Corinthians, Não e com certeza vai dar certo. Não me atrapalhe. Principalmente. A gente levantou hoje na redação. Pro Gil, fala de números. pro Gil. Pro Gil. Gil, pelo amor de Deus, meu filho, aqui é proteção total, tá? Proteção aqui na jaga do Corinthians. Aconteceu E também. mete um palavrãozinho que não dá pra botar aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, que não perde palavrão, emprego. Zé? Que baralho. palavrão? Não dá, é aquele baralho, aquele que rima com baralho lá. Baralho. A gente levantou os números, viu, Chicão? Os números recentes Albi. do Luxemburgo. Ele foi campeão estadual em 2017 pelo Sport, em 2020 pelo Palmeiras, recuperou recentemente o Vasco também, ele que tava pra cair seu pra Vasco? segunda. Exatamente. Você gostou dele no na primeira Vasco? passagem, sim. Na segunda, desculpa, Luxa, não foi bem não. Mas na primeira foi ótimo. cornetando. Salvou Já tá do rebaixamento. cornetando. O Cruzeiro ele salvou de ir pra Série C também, pegou o Cruzeiro recentemente em 2021. Ô Zé, e nas redes sociais? O que tá o povo falando? O Porque povo agora- tá gostando, Michele. É o povo mesmo? tá gostando bastante do Luxo, porque as opções, Michele, assim, com todo respeito, como a gente comentou aqui, entre o Roger Machado e o Luxemburgo, não tem como comparar. O Luxemburgo é um multicampeão, é um cara que pode dar muito para esse Corinthians. Então, a galera tá com o Luxemburgo, assim, diria para você, 90%. 90% da Fiel tá com o Luxemburgo para esse novo projeto aí que ele E vai fazer. Zé, ninguém lacrou ele até agora, né? Não. Ninguém Teve lacrou, muita pelo amor gente de falando Deus, né? aí de casos passados do Mas ele Luxemburgo, foi inocentado, CPI, não foi? foi inocentado. Acabou. Tá tudo certo com o Luxemburgo, gente. Eu acho que assim, ele tá louquinho pra fazer mais um grande trabalho à frente do Corinthians. E o mais Ele tá legal é doidinho. isso. A pessoa tá com vontade. E é uma grande oportunidade a um grande profissional. É uma grande oportunidade. Porque o Corinthians, todos nós sabemos o peso que tem o Corinthians. Olha o que aconteceu com o Cuca quando ele chega ao Corinthians, com um problema que não aconteceu ontem. O Cuca passou por vários clubes, nunca teve problema. Aí ele bate no Corinthians, o negócio estoura. Então o Vanderlei, quando ele pisa no CT, Joaquim Grava, ele sabe, Michele, exatamente aonde ele está pisando. Ah, sim, com certeza. Ele sabe exatamente Como assim, terreno Garrafa? minado. Como assim? Ele sabe o peso e a oportunidade que ele está recebendo do Corinthians do Chico É Lane. verdade. É um terreno minado. Ele Claro. sabe que ali ele não vai achar nada fácil. Nada é de graça ali. Ninguém vai dar para ele aquilo que, sabe, que deveriam dar para um treinador como ele, né? Que tem uma história forte. Ele sabe que ele vai ter que sair do zero menos 1000. E né? mais, Porque tá e arrasado. mais importante, detalhe importante, ele sabe que jogador vai parar de mandar no time. Ah, Quem sim. manda no time é o treinador. É comando, hierarquia. Hierarquia. E isso é fundamental. E do jeito que estava, não tinha hierarquia. Quem mandavam eram os boleiros. Era a liderança dos jogadores mais experientes. O time vai ter um padrão tático? Qual que é o esquema? Que tipo de Tem que jogo esperar, faz né, o Michele? Luxemburgo? Tem que esperar. Mas eu acho que ele vai fazer assim, Chico, botar o lateral na lateral, o volante no volante, o meio. Não vai Arroz com inventar, feijão. é o arroz com feijão com orégano. Casinha Dá fechada quando entendeu? precisar. Aquele oréganozinho só pra dar uma quebrada. Eu acho que quem vai sair ganhando com isso é o Barleta. O Barleta. Mas nem tá nessa o Christian lista, Barleta. né? Não, Não, nesse não primeiro tá time, nessa não. lista. Mas eu acho que é garoto e ele vai fazer acertar a posição dele aprender E uma que ele vai. última, os mais experientes, que não tem muito fôlego, o Vanderlei sabe da importância do Paulinho, ele não vai desgastar o Paulinho, ele vai colocar o Paulinho em campo onde o Paulinho pode se sentir confortável e útil ao time. É. Ele é inteligente pra isso. É Não verdade. adianta pôr o Paulinho pra correr que nem um maluco, ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Né? É o arroz com Não. feijão. E eu acho arrozinho, legal o feijão. seguinte, o Luxemburgo já chega, já conhece tudo ali do Corinthians. Ele já conhece a Conhece jogadores. nós, conhece a crítica. Conhece a Conhece a gente Também é importante, também. cara. Não é Isso é isso? muito importante. Né? Já sabe, não tem medo. E já Vamos sabe... abrir os treinos aí, Vanderlei, também. Dá uma moral pra nós aí também, né, velho? Senão, É ó, isso aí. senão, Valeu, Zé. Brigadão, Zé. Valeu. E agora a gente vai pro último contato com a Marina. A conversa é sobre o nosso ídolo Ayrton Senna, explicando o que está acontecendo aí na Fiesp. É isso, Marina? Olha que lindo! Ah, que legal, hein? Oi, Mi. Voltei para falar não do Corinthians, mas de um ilustre corintiano. Hoje, infelizmente, 29 anos da morte do Ayrton Senna, e aí a Fiesp está fazendo essa linda homenagem que começou agora. A gente pode ver ali ao fundo, então, as luzes, né, amarelas, verdes, com as cores do capacete que o Ayrton sempre exibia tão lustrosamente, que ele gostava tanto de falar que era brasileiro. Hoje, então, 29 anos da morte dele. Essa homenagem vai de agora. O nosso querido Rodrigo França conseguiu adiantar um pouquinho, porque ia começar às 7, mas para mostrar para vocês aqui no programa em primeira mão, vai das 7 agora da noite até às 6 horas da manhã de amanhã. Então, venham até aqui a Paulista. Essa homenagem da Fiesp para o Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna também, para esse tricampeão mundial. Todo mundo se lembra ali aos domingos, né? O Ayrton Senna
sempre conquistando várias poles, várias corridas, vários títulos aí, tricampeão pela McLaren nos anos 80 e 90. Então aí é a homenagem que a gente mostra para vocês aqui direto da Avenida Paulista, no prédio da Fiesp. 29 anos sem o nosso querido Ayrton Senna. Ai, que lindo. E tem que ser lembrado, tem que ser reverenciado. Corintiano! Corintiano! Ia estar muito feliz hoje também, o nosso amado Senna. Luxemburgo é o nome ideal para assumir o Corinthians? O que a galera falou lá na enquete? Hã? O que é? 72% dos votos que sim! Sim! Ah, cadê a ola pro Luxemburgo? Começa aí a ola, vai! A ola! E detalhe, ó, o Beto Luiz assistindo, o Nicolete lá também em Punta Cana assistindo. Nicolete em Punta Cana, tá certo. Faz a ola. O Gazeta Esportiva termina aqui. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Garrafa. Tchau, Chico. A gente encerra com imagens. Vai, Luxemburgo! Vai, Corinthians! Tchau, galera. Vai, Corinthians!